em casa, à vontade. E também agradecer a presença do nosso irmão Miguel, por ter disponibilizado esse tempo, esse final de semana todo conosco. E eu queria fazer uma breve apresentação dele. Nós o chamamos de Miguel Mar, muitos aqui já o conhecem, outros não, e eu estou vendo pela primeira vez, mas o nome é Tien Minh Ma. E é irmão do Jung Min Ma, que é o nosso Salomão Ma. Então, o Miguel tem viajado, é da igreja em Uberaba, e reúne lá. Está aqui também com o irmão de lá, o irmão Wilson, bem-vindo também. E ele tem viajado muito aqui, não só na América do Sul, como outros continentes, e tem ministrado sempre a palavra do Senhor em vários assuntos da Bíblia. E um desses assuntos é esse que nós vamos ouvir, né? Por isso nós queremos agradecer, né, pela presença dele conosco, e que o Senhor nos abençoe com essas palavras, né? Todas as famílias, né? Esse é o desejo de Deus, e nós queremos que ele fique também à vontade no nosso meio, hoje, amanhã e domingo também, tá? Boa noite a todos. Com alegria que estou aqui, tendo comunhão com vocês sobre a palavra de Deus e sobre um tema tão importante que é a respeito dos nossos filhos. Quando nós tocamos o assunto de filhos, nós temos que primeiramente ver um ponto, de que a origem dos filhos são os pais. E a Bíblia nos mostra nosso Deus como o único e verdadeiro Pai, porque Ele é o autor da vida. Se nós desejarmos aprender algo a respeito de como ser pais, nós temos que nos voltar à palavra de Deus. Se nós desejamos conhecer como criar filhos, nós temos de nos voltar à palavra de Deus. Por isso, o nosso desejo hoje é juntos percorrermos algumas porções da Bíblia, para que Deus possa abrir nossos olhos. Esse assunto que está aqui, como lapidar filhos. Inclusive, é o título de um livro. E esse livro é um livro muito bom. Aplica muitos princípios. E realmente alarga a nossa visão e nos faz conhecer muitas coisas. E expõe a nossa condição e os nossos erros. Eu não vou entrar nos detalhes desse livro. Por quê? Porque esse livro está disponível, vocês podem penetrar. Agora, eu vou tocar em que aspecto? Quem pode receber uma palavra assim? Quem pode receber uma palavra de como criar, cuidar, lapidar os filhos? Quem pode receber e viver essa palavra? E pode praticar essa palavra. Porque o nosso interesse não é dar uma maneira, um método, mas mostrar que nosso Deus, Ele é a fonte da vida que nos permite viver isso. Isso é um ponto muito importante. Mas, para podermos receber a ajuda da palavra de Deus, nós temos que crer na palavra de Deus. E eu gostaria, antes de entrar propriamente no assunto, de tocar alguns princípios importantes, para que nós possamos receber luz e nós possamos então estar abertos ao Senhor, para que Ele possa vir, operar e transformar a nossa vida e também o nosso viver. Primeiro versículo que eu gostaria de ler com todos está em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler para todos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa porção da palavra mostra algo que nos choca. Ele diz que Cristo morreu e que nós somos resgatados, não mediante prata ou ouro, mas mediante o seu precioso sangue. Resgatados de quê? Não somente dos nossos pecados, mas, aqui diz, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Isso quer dizer, a Bíblia mostra que nós recebemos uma herança dos nossos pais antes de conhecer a Deus. E essa herança a Bíblia chama de fútil procedimento. Existem algumas traduções que dizem assim, a vã maneira de vida. Isso mostra que no meio da humanidade, o que está se transmitindo uma geração após outra é o quê? Há uma transmissão de uma vã maneira de vida. Uma transmissão de um fútil procedimento. Talvez você ouça isso e dizer, não, isso já é demais. Eu não consigo aceitar isso aí. Bom, não precisa discutir comigo. Aqui é a palavra de Deus. E eu espero que no decorrer, da comunhão que vamos ter hoje, o Senhor possa abrir os nossos olhos e nós sabemos por que isso é chamado de fútil procedimento. Preste atenção, ele não está falando que isso é ruim ou é péssimo. Ele diz que é fútil, é vão. Entende? É vazio. Se nós olharmos para a situação desse mundo, se o que os pais transmitem aos filhos realmente são coisas reais, que têm conteúdo, coisas divinas, o mundo não estaria na condição de hoje. Se nós olharmos a situação das famílias que há, o que ocorre hoje no meio da sociedade, daí nós vamos descobrir o que é que está sendo transmitido de geração em geração. Algo vão, fútil, não produz nada. É isso que a Bíblia mostra. E muitas vezes eu creio que em nossas casas, seja no relacionamento marido-esposa, ou seja no relacionamento pais e filhos, nós nos sentimos impotentes diante dos problemas. Nós nos sentimos impotentes diante das crises familiares. Isso mostra o quê? Diz assim, mas eu fui tão bem educado. Por que eu me sinto impotente? Exatamente a Bíblia está falando. É vão, é fútil. Isso não vai resolver. Os irmãos compreendem? Então, primeiro nós temos que estar abertos. Senhor, eu quero abrir meu ser para que o Senhor venha e toque tudo que o Senhor achar que deve ser tocado. Eu me abro para que o Senhor mude a minha vida, mude a minha familiar. Eu não quero saber se a minha vida familiar hoje é uma boa vida familiar ou uma má vida familiar. O que eu quero é não ter mais um viver vão. Eu não quero mais ter o fútil procedimento. Aí vamos para o Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 39. Melhor, vou começar do versículo 38, tá? Quem quiser ler comigo, pode ler. Nós vamos ler do 38 a 41. Tá bem? Vamos lá. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam,
e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha só, essa porção da palavra mostra a importância da nossa atitude. Se eu chegar aqui, diz assim, eu sei, eu vejo, eu consigo ver todas as coisas claramente. Então, dentro do princípio que o Senhor está falando, o que ele veio fazer? Ele diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Sabe, quando a gente diz, eu vejo, eu sei, daí o Senhor diz assim, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Por isso, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós nos achegamos à palavra de Deus, a nossa atitude tem que ser, Senhor, eu não sei nada. Eu não vejo nada. Eu preciso que você me faça ver. Agora, se eu chegar assim, eu sei tudo. Essa porção, eu conheço. Bom, o Senhor diz, então você está cego. Se eu continuar falando, não, mas eu sei tudo que está aqui. Então diz assim, então o pecado seu continua. Se você tivesse falado, eu sou cego, o Senhor diz, então você não tem pecado. Agora, porque você diz que você vê, então você está com pecado. Então eu quero fazer a seguinte pergunta. Está todo mundo vendo aqui ou é todo mundo cego? Se nós falarmos assim, nós somos cegos. Bom, é um bom começo. É um bom começo. Eu vou dizer uma coisa. É quando nós nos humilhamos que Deus se revela a nós. Quando realmente nós entregamos os pontos, abrimos a Ele nosso ser, Deus então fala conosco. Enquanto nós tivermos uma atitude de presunção, acharmos que sabemos algo, que temos alguma coisa, Deus não encontra caminho em nossas vidas. Tá certo? Bom, agora, o encargo nosso a respeito dos filhos. Mas Deus só pode trabalhar em nossa casa por meio dos pais, se os pais estiverem numa posição e atitude adequados. Então, nós não vamos tocar, por enquanto, como trabalhar nos filhos. A questão é como está a nossa pessoa primeiro. Para que você possa lapidar, você tem que saber lapidar. Não é isso? Você tem que ter conhecimento. Quem trabalha com joia sabe, quem sabe lapidar pedras, ele precisa de um conhecimento. Ele precisa ter uma condição, senão vai estragar. Você lê um livro, agora eu já sei como lapidar. Me dá um diamante bruto aqui que eu já vou lapidar isso aí para você. Você acha que ele vai entregar para você? Não vai entregar de jeito nenhum. Você acha que sabe, você vai estragar a pedra. Então, antes de falar como lapidar, nós temos que ver a pessoa, a nossa pessoa. Então é muito importante nós percebemos na conjuntura atual, no mundo atual, que está acontecendo. Nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, dentro da palavra atual que nós estamos recebendo, certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24. Nós todos amamos nossos filhos, amamos nossa casa, amamos nossos filhos. Nosso desejo é que nossa casa toda seja salva, nossos filhos sejam salvos. E nós sabemos, quando os filhos são pequenos, nos obedecem. O problema é quando eles crescem, começam a ter sua própria opinião, começam a ter seu próprio ponto de vista, daí a gente sente o quê? Que a gente não consegue mais dominar. A gente está perdendo o domínio, eles estão escapando, fugindo, escorrendo assim, por entre os dedos, não é assim?
Muitos pais têm essa experiência. A gente tem muita comunhão. Muitas famílias estão desesperadas por causa disso aí. Então nós precisamos ver o mundo que estamos vivendo hoje e nós, como pais, qual deve ser a nossa atitude. Está certo? Mateus 24, a partir do versículo 37. Eu vou ler e comentar com os irmãos. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Essa afirmação da Bíblia é uma afirmação muito importante. Porque diz para nós como será a vinda do Filho do Homem. Como serão os tempos finais. E aí, no versículo 38 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nós podemos ver, então, uma descrição daquela época. Quais são as características daquela época? As características dos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Você pode ver uma forte ênfase em cima do prazer. Tá certo? A procura do bem-estar e do prazer, né? Mas nós precisamos perceber algo. Quando a Bíblia diz que é como nos dias de Noé, essa questão, essa afirmação não se refere somente a uma situação exterior. Para ser como nos dias de Noé, tem duas características. Primeiro, o povo comportar-se como o povo se comportava nos dias de Noé. Segundo, haver pessoas que são como Noé. Tá certo? Quando há pessoas como Noé, e também quando há todo o comportamento do povo, como o povo daquela época, então sim, verdadeiramente, esses são como os dias de Noé. Então, amados irmãos, amigos, os dias em que nós estamos vivendo realmente são os dias que antecedem o fim. E quando nós olhamos, nós percebemos o que ocorre hoje, exatamente ocorreu nos dias de Noé. Agora, então, hoje existem Noés. E quais são as características de Noé? Vamos dar uma olhada em Gênesis 6. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só, aqui é uma pessoa que diz: Noé achou graça diante do Senhor. Isso no versículo 8. E no versículo 9 diz: Noé andava com Deus. Agora você diz assim: eu sou ou não sou Noé? Você que vai dizer. Para você saber se você é ou não é Noé, é ou não Noé, você vai pegar o versículo 8 e no lugar de Noé você põe o seu nome, tá? E no versículo 9, no final, aquele Noé andava com Deus, você põe o seu nome. Dá uma lida assim, tá? Vamos ler. Cada um leia, por favor. Leia dessa maneira. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você lê esses versículos e coloca seu nome, você acha que combina bem? Se você acha assim, mas combina que é uma beleza, é bom sinal. Agora, quando você lê assim, parece que é meio forçado. Aí não é tão bom sinal. Agora, você sabe se você sentiu, se foi um pouco forçado ou se combinou bem.
você diz assim, mas isso aqui sou eu mesmo? Ou você diz assim, oh Senhor Jesus, eu não sou, mas eu quero. Ou senão você vai dizer assim, não, eu tenho um tantinho assim. Um tantinho assim eu sinto que eu tenho, mas falta muito, né? E olha só, no meio dessa geração, Noé achou graça diante do Senhor e Noé andava com Deus. E sabe qual é o resultado? É o capítulo 6, versículo 18. Vocês querem ler comigo? Capítulo 6, versículo 18 de Gênesis. Vamos lá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só, no meio daquela multidão de pessoas, entre tantas pessoas que existiam, Deus chega para Noé e diz assim, contigo, é com você, eu vou estabelecer a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só, você sabe o que é Deus chegar para uma pessoa e falar assim, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou salvar você e toda a sua família. Você não gostaria de receber uma visita dessas? Hein? Gostaria ou não gostaria? Isso aqui é o que todos nós gostaríamos. Deus nos visitar e diz assim, sabe? Você achou graça diante de mim, você anda comigo, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou salvar você, toda a sua família. Filhos, mulher, teus filhos, né? Vocês vão ser salvos. Se fala, quando a Bíblia diz que na época da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, isso mostra que Deus hoje já está firmando aliança com algumas famílias. É isso aí que a Bíblia quer nos mostrar. Já está firmando. Eu vou salvar você, eu vou salvar toda a sua casa, eu vou salvar seus filhos. Nós não conseguimos salvar nossos filhos. O homem é impotente, mas Deus pode. Nessa noite nós queremos falar, Deus pode. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você está com seu cônjuge, diga, Deus pode. Diga também, eu quero que ele firme aliança com minha casa. Eu vou dizer uma coisa. Olha, contigo, porém. No versículo 17 diz assim, eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. As pessoas no mundo hoje, não creem no fim do mundo. Creem no fim do mundo, assim, no aspecto, o planeta não vai ser sustentável, coisa assim. Nós cremos no fim do mundo segundo a palavra de Deus. E no meio desse mundo que está para ser condenado, que na verdade já está condenado, Deus está nos chamando para firmar uma aliança conosco. Tá? Essa visão que nós precisamos ter. Aí, olha só. Daí Deus tinha ordenado para Noé fazer a arca. Olha no capítulo 6, 22. Vamos ler. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Olha só, isso é importante. Deus firmou uma aliança com ele, Deus falou com ele. Ele disse assim, olha, o que Deus falar eu vou fazer, porque esse é o caminho.
Depois, vamos para o capítulo 7, versículo 1. Vamos ler juntos também. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha só, você vai dizer, por que nós estamos lendo isso aqui? Nós estamos lendo isso aqui para voltar para Mateus. Aí Noé fez tudo que Deus tinha mandado. Daí quando ele concluiu a arca, Deus disse, agora entra na arca. Tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha, tudo que eu quero é ouvir Deus falar isso a meu respeito. E a respeito da minha casa. Eu tenho esse coração, eu tenho esse desejo. Né? Você não tem? Eu creio que todos nós temos. Agora vamos voltar para Mateus 24. Mateus 24, eu vou de novo ler a partir do versículo 37. Daí eu quero mostrar algo para os irmãos aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha só, essa afirmação. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Isso mostra o quê? Isso mostra que existe um prazo para nós. Já existem Noés hoje. E esses Noés estão construindo a arca. Estão lá. Por quê? Estão fazendo tudo para a salvação da sua casa. Estão vivendo a palavra de Deus. A família toda junto está construindo a arca. A família toda. Cooperando, obedecendo a palavra de Deus. Então, aqui temos Noé preparando, fazendo tudo isso aí. Irmãos, existe um prazo. Os Noés de hoje já estão construindo. Um dia vai terminar. Por isso que a Bíblia diz, até o dia em que Noé entrou na arca. Qual que é o nosso prazo? Até os Noés de hoje concluírem. Daí Deus vai dizer, entra na arca. Aí vai vir um fim. Porque aí diz o quê? E não perceberam, senão quando veio o dilúvio levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta. Se você conseguisse ver com olhos espirituais, os Noés de hoje construindo a arca, e você dá uma olhada assim, sabe? Claro, essa arca, por um lado, está nas famílias, por outro lado, está na vida da igreja, né? Então, se você tem olhos espirituais, você está percebendo assim, puxa, mas está quase concluindo. O que quer dizer isso aí? Resta pouco tempo. E qual vai ser a atitude? Ainda tem tempo. Eu vou começar a pensar na minha família ano que vem. Ano que vem, porque eu ainda tenho muitos planos para mim hoje. Eu tenho muitos planos para mim hoje. Tem tempo. Tem tempo de sobra. Quem tem olhos espirituais consegue ver que tem um prazo. Qual que é o prazo? Até o dia que Noé entrou na arca. Amados irmãos, esse é o nosso prazo. Você vai pedir para os Noés de hoje, calma. Não construa a arca tão rapidamente. Né? E dá um passeio, tira umas férias. Você vai falar isso para os Noés de hoje? Os Noés de hoje estão lá, ó. E dali. Apressando a vinda do Senhor. Tem um grupo de pessoas, tem um grupo de famílias que está apressando a vinda do Senhor. Olha só,
Vamos ainda ler uma outra porção da palavra. Ó, Hebreus capítulo 11. Versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você pode dizer assim: como condenou o mundo? Condenou o mundo no sentido de que no dia que ele terminou o prazo para o mundo e o mundo foi condenado. Então, amados irmãos, o negócio é o seguinte: o prazo já está correndo. O relógio está avançando. Os Noés de hoje estão edificando. E quanto tempo resta para nós? Quanto tempo resta para os nossos filhos? Por isso, a nossa esperança é que com a comunhão de hoje à noite e amanhã de manhã, nós todos sejamos despertados. Senhor, eu quero a salvação da minha casa. Eu quero a salvação de toda a minha casa. Eu quero a salvação de meus filhos. Só o Senhor pode salvar. Você tem que vir firmar uma aliança comigo. Tem que ter esse desejo, esse coração, esse anelo. Bom, vamos voltar para Mateus 24. E não perceberam, versículo 39, não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui, o Senhor falou, vai acontecer isso, mas para com a nossa casa, para com a minha casa, para com a sua casa, nós precisamos ter um anelo. Senhor, quanto à minha casa, eu quero que, se estiver 2 no campo, os 2 sejam tomados. Eu quero que na minha casa, se 2 estiverem trabalhando no moinho, as 2 sejam tomadas. Eu não quero na minha casa que um seja tomado e deixado o outro. Tá certo? Nós queremos que todos sejam tomados. Nós estamos aqui para isso. Diga para o seu cônjuge, eu quero que sejamos tomados juntos. Você não vai falar para o seu esposo e esposa, eu quero ser tomado e eu quero que você fique. Você vai falar isso aí? Nós queremos que todos sejam levados. Eu quero ser levado, eu quero que meus filhos sejam levados, quero que minha esposa seja levada. Nós queremos todos, tá certo? Toda a família. E ainda mais, pro caso de Noé, as noras foram também, né? Então, quer dizer, genro, nora, tem que ir todo mundo. Você não pode dizer assim, não, é só meu filho e minha filha, genro e nora, não quero saber. Não pode. Tem que ser todo mundo. Agora, se tem nora e sogra que estão brigadas, hoje é o dia de reconciliação. Porque a nora vai dizer, eu quero que minha sogra vá junto. E a sogra tem que falar, eu quero que minha nora vá junto, tá certo? Parece brincadeira, mas a gente sabe de muitas coisas que ocorrem por aí, certo? Então, mas salvação é assim. O genro tem que falar, eu quero que minha sogra seja salva, certo? Assim, toda casa, tá certo? E olha só o versículo 42 de Mateus 24. 2 estarão, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós precisamos vigiar. Nós não sabemos o dia que vem. Nós não temos olhos que a gente consegue discernir. A arca ficou pronta, agora eles entraram. A gente sabe que quem estiver pronto vai entrar, mas você consegue ver tudo? Você não consegue ver. Por isso a gente não sabe a hora.
Mas a gente sabe, o negócio está próximo, não é? Olha, as coisas estão acontecendo. Hoje, o que está acontecendo na vida da igreja, amados irmãos, é uma salvação para nós. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a gente olha com os olhos espirituais o que está acontecendo hoje no nosso meio, a gente tem que dizer, graças ao Senhor, estou na vida da igreja. Eu estou vivendo esses tempos, estou participando desses tempos. Não é isso? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Agora preste atenção, versículo 43. Mas considerai isto. Se o Senhor Jesus está nos mandando considerar, é bom a gente considerar, irmãos. Tá certo? Porque se ele falou, é bom prestar atenção. É bom prestar atenção. O que ele diz? Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Esse versículo tem dois aspectos. O primeiro aspecto é exatamente o que o versículo 42 diz. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque a vinda do Senhor é como vinda do ladrão, tá certo? Ninguém sabe a hora que vem. Agora, o outro aspecto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Muitas vezes a interpretação que se dava esse versículo é o seguinte, de que existem tesouros na casa e que o Senhor então viria como ladrão e tomaria os tesouros, aqueles que são preciosos para ele, e levaria. Isso aqui é num aspecto. Mas aqui diz que o pai de família, preste atenção, o pai de família, se soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então o Senhor aqui está querendo nos mostrar ainda uma outra coisa. Assim como nós não sabemos quando o Senhor voltará para levar os seus, nós também não sabemos quando Satanás virá para a nossa casa tentando arrombar a nossa casa. Os irmãos entendem? E existe uma responsabilidade que é do pai de família. O pai de família não pode deixar o ladrão arrombar a casa. Nós precisamos, por um lado, ficar vigilantes, porque nós não sabemos a que hora, quando o Senhor virá. Mas, por outro lado, nós também precisamos ficar vigilantes, porque nós não sabemos quando virá Satanás para arrombar a nossa casa, para destruir a nossa casa. No original, essa palavra arrombar é minar. Ele cava por baixo. Quando menos você espera, ele já entrou. Eu creio que todos nós temos uma experiência. Por exemplo, uma experiência dos casados. Marido está no trabalho, diz, que bom, vou voltar para casa agora, vou pegar minha esposa, daí nós vamos para a reunião, desfrutar do Senhor, né? Chega em casa e não sei o que aconteceu, surge a maior briga. Não é? Você já experimentou isso? Surge a maior briga, depois nenhum dos dois está com vontade de ir para a reunião. Satanás arrombou a casa. Está vendo? Arrombou a casa. Agora, é responsabilidade do pai de família não deixar que a casa seja arrombada. Então, a questão da nossa vigilância é uma vigilância dupla. Por um lado, vigiando, porque nós não sabemos a que hora virá o Senhor. Mas também, por outro lado, vigiando, porque nós não sabemos a hora em que Satanás vai entrar na nossa casa para arrombar e destruir. Algumas famílias estão numa situação de destruição, porque Satanás entrou. De repente, o filho foi levado. Ou a filha foi levada. Ou, em algumas famílias, o pai foi levado. A mãe foi levada.
estou falando de ser levado no sentido de que Satanás tomou conta. Não é? E aí a família não está completa no serviço a Deus. Houve um dano. Isso é sério. Nós que somos pais de família, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. E o Senhor está falando aqui, se o pai de família soubesse, não deixaria. Então ele está dando uma responsabilidade para o pai de família. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, eu creio que existe já um panorama. Nesse mundo em que nós vivemos, as coisas que estão acontecendo, e um chamamento de Deus para nós, e o desejo de Deus firmar uma aliança com aqueles que são dele. A importância de nós estarmos vigilantes, para que a nossa casa não seja arrombada, destruída pelo inimigo. Aí, entramos no versículo 45. E o versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Esse versículo é aplicado de uma maneira muito adequada para os pais, para os chefes de família, para os pais. Por quê? Porque exatamente para os pais, Deus confiou vidas, que são os filhos. E esses filhos lhe foram confiados. E esses filhos devem ser também conservos. Isto é, servem juntos. Se Deus entregou os filhos, é para que nós possamos levar os nossos filhos a serem conservos. Se eu sou servo, eu quero que meu filho seja conservo. Certo? Também sirva ao Senhor. Se os pais servem ao Senhor, precisamos ter o desejo dos filhos servir ao Senhor. Eu creio que esse é o sentimento de todos os pais aqui presentes. Eu quero que meus filhos sirvam ao Senhor. Eu não ouvi nenhum pai falar, eu não quero que meu filho sirva ao Senhor. Mas, já ouvi pais falarem, eu quero que meus filhos sirvam ao Senhor, mas também sejam homens bem-sucedidos, que ganhem muito dinheiro. Bom, sobre isso aí nós vamos ver mais na frente. Olha só, quando confiou os filhos, ou os conservos, lhes confiou também para dar-lhes sustento, quer dizer, dar o alimento a seu tempo. Os pais têm uma grande responsabilidade diante do Senhor, que é alimentar os seus filhos espiritualmente no seu devido tempo. Quando diz a seu devido tempo, sustento a seu tempo, significa não pode tardar. Alguns meses atrás eu estive num país, e estava um irmão que serve, estava todo alegre, né? Porque tinha nascido a filhinha, 2 meses, estava todo alegre. Eu perguntei assim, de quantas em quantas horas, né? Toma mamadeira, eu não me lembro, acho que é 4 horas, uma coisa assim. Dizem, quando chega no tempo, você dá, já falhou? Não. Você já falou alguma vez para o nenê? Diz assim, papai está muito ocupado, daqui a umas 8 horas, papai volta e te dá, tá bom? Já fez isso aí? Não, eu nunca fiz isso aí. Daí eu perguntei para ele, você já fez isso para um irmão? Já. Nossos filhos, quando são nenês, fisicamente, a gente cuidava disso aqui. Por que quando cresce espiritualmente, a gente não pode dar seu devido tempo? Isso é muito importante. Tem que preparar o alimento adequado, certo? E tem que dar seu devido tempo. Essa aqui é a responsabilidade que o Senhor entregou.
Daí diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. O senhor pode chegar no momento que quiser, vai encontrar fazendo assim. Por quê? Porque isso aqui se tornou um viver. Essa é a vida dele. Ele alimenta a família no seu devido tempo. Então, quando se torna viver, pode vir qualquer hora. Agora, quando não se torna nosso viver, tem hora marcada. Mas o Senhor não marca a hora com a gente. Tá certo? Então, no nosso interior, precisamos ter um anseio. Eu tenho que viver isso aí. A minha garantia é eu viver isso aí. Se a minha vida, se o meu viver for assim, o Senhor pode chegar a qualquer tempo. Ele vai me encontrar fazendo assim. Agora, o outro lado, daí o Senhor vai confiar seus bens. O outro lado é o servo mau. O servo mau diz consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Então, qual a característica do servo mau? A característica do servo mau é que sempre tem um pensamento, e o Senhor ainda vai demorar. O Senhor não vai chegar agora. Eu vou ter tempo para viver para a minha vida, a minha família eu cuido depois. Porque agora eu vou ganhar dinheiro. Eu pergunto, para que você está ganhando dinheiro? Eu estou ganhando dinheiro, é para minha família. Existe um pensamento nos pais, assim, quando era pequeno, eu queria muitas coisas e eu não tive. Agora eu vou ganhar bastante dinheiro e dar para o meu filho tudo que ele quer. Por quê? Porque eu não quero que ele passe aquilo que eu passei. Então eu vou trabalhar feito doido, ganhar bastante dinheiro, mas ganhar um montão de dinheiro. Ganhou um montão de dinheiro e perdeu a família. Ah, meu Senhor demora, não vai dar tempo depois, não vai dar tempo. Não tem tempo. Se lembra, os Noés estão construindo já a arca. Quanto tempo resta? Ninguém sabe. Certo? Ok. Característica do servo mau. O Senhor demora. Segundo, espanca os seus companheiros. Espancar significa causar ferida, causar dor. Você diz, não, eu não bato na minha esposa, eu não bato no meu marido, eu não bato nos meus filhos. Podemos não bater fisicamente, mas podemos causar dor interiormente. Pela nossa maneira de agir, causamos dores interiores, está certo? Causamos feridas interiores. Isso é um problema bastante sério. E o outro ponto é que é de comer e beber com ébrios. Significa comer a comida dos embriagados e beber a bebida dos embriagados. Viver uma vida de ébrio, de embriagado. O que quer dizer uma vida de embriagado? Vida de embriagado é o seguinte, tem problema, não enfrenta o problema, bebe para fugir. Alguns bebem o quê? Bebem trabalho. Não quer ir para casa. Por quê? Tem problema em casa, então eu vou trabalhar até morrer, mas eu quero ficar longe de casa. Tá certo? E ainda mais, quando eu estou embriagado, eu esqueço dos meus problemas. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Tem irmãos que a gente pergunta para ele, irmão, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente vê, ele não está bem, mas ele diz, está tudo bem. Está embriagado. Está anestesiado. Anestesiado por esse mundo. Acha que está tudo mil e uma maravilhas. Chega numa conferência, ouve a palavra, fica com medo. Ah, eu não vou mais para a conferência, eu fico com medo. Fala algumas coisas assim, eu vou me meter na minha bebida aí. E aí, resultado. Versículo 51, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Por quê? Porque vive uma vida de fingimento. Eu vou dizer uma coisa, o que danifica a nossa vida familiar é uma vida de fingimento. O que destrói nossos filhos é nossos filhos verem nos pais, uma vida de fingimento. E dizer, eu não quero ser como ele.
Eu não quero isso aí. Certo? Aqui mostra, servo mau vive uma vida de fingimento. Por isso que é lançado junto com os hipócritas. Aí, amados irmãos, eu gostaria daí de tocar num assunto bastante interessante e importante. Nós vimos Noé, a característica de Noé é que ele e a sua família, eles construíram a arca. Eles estavam envolvidos na edificação do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Quando se diz assim para a família, vamos assistir junto ao jogo da Copa do Mundo? O Brasil vai jogar, vamos assistir junto? Daí é fácil reunir todo mundo, né? Todo mundo está lá. Quando você diz assim, vamos hoje à noite juntos ler o alimento diário? Seu pai, eu tô com um problema, eu tenho um compromisso aqui, né? Então, assim, não acabei de lavar a louça ainda. Né? Vou dizer aqui, não, mas ainda trouxe trabalho para casa para fazer, eu tenho que fazer, eu já estou muito cansado, fica para outro dia. Vamos ler um versículo, Jeremias, capítulo 7. Versículo 18. Jeremias 7, 18. Vamos ler. Encontraram? Vamos ler juntos. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Esse versículo mostra como que para coisas de ídolos é fácil envolver toda a família. Tá certo? Vamos passear? Todo mundo está pronto. Vamos para a reunião? Aquela dificuldade. Nós precisamos perceber isso aí. Quando a gente percebe que não está conseguindo reunir a família toda para as coisas do Senhor, alguma coisa não está bem. Nós temos que ir diante do Senhor, temos que orar e buscar o caminho. Tá certo? Esse ponto é um ponto importante. Nós precisamos ter essa percepção em nosso interior. E esse cuidado dos pais com os filhos, dos filhos com pais, é um cuidado fundamental. Eu quero ler com os irmãos, vamos ler Malaquias capítulo 4, versículo 6. É um versículo muito conhecido, muitas comunhões de casais aqui já foi falado, mas eu gostaria de reforçar esse ponto. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Encontraram? Vamos ler juntos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção, amados irmãos. Quando o coração dos pais não são para os filhos, e quando o coração dos filhos não são para os pais, abre-se um caminho para maldição. Esse assunto de filhos e pais é um assunto muito importante. Maldição realmente é uma coisa que faz uma pessoa sofrer, né? É uma coisa ruim. E nós sabemos, quando tem um problema entre pais e filhos e pais, isso causa muita dor. Há uma necessidade de haver uma conversão. Hoje, qual é a prioridade da nossa vida? Eu quero perguntar para os pais: os filhos
são ou não são prioridade nas suas vidas. Se não são, tem que ser. Precisa de uma conversão. Isso só Deus pode fazer. Eu não posso fazer. Mas se você for diante do Senhor, Deus vai fazer essa virada. Agora, os filhos também têm que ter uma prioridade. Os pais. Isso é mútuo. Isso é muito importante. Mas é claro que a responsabilidade maior está nos pais. Tanto que em Lucas capítulo 1, versículo 17, quando fala de João Batista, Lucas 1, 17. Vamos ler juntos, tá bem? Irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Preste atenção. Conversão dos corações dos pais para os filhos. Né? Essa conversão faz parte da habilitação para o Senhor de um povo preparado. Nós queremos preparar um povo para o Senhor, e um dos fatores importantes é o quê? É a conversão dos corações dos pais aos filhos. Isso vai permitir que o Senhor ganhe um povo preparado, habilitado nessa terra. Esta é a responsabilidade dos pais. Talvez você diga: eu quero, mas como é que eu vou viver isso aí? Só com a vida de Deus. Só com a vida de Deus. E essa vida de Deus já está em nosso interior. Já está em nosso interior. A questão é que nós não sabemos usar. Nós não sabemos viver por meio dessa vida. Mas nós temos essa vida em nosso interior. Então tudo que nós estamos falando é possível viver. Não devemos pensar, é impossível, né? É difícil, não dá, dá ou não dá, tal. É possível viver. Nós precisamos ver, amados irmãos, de que nós podemos viver essa realidade. Porque o Senhor já deu isso para nós. Quer ver uma coisa? Isso aqui em Mateus capítulo 9, versículos 28 e 29, quando fala de 2 cegos, quando a Bíblia fala de 2, eu gosto sempre de aplicar para o casal. Tem 2 cegos. Né? Então, quem são os 2 cegos? É o casal. Certo? Nós não falamos que nós não éramos cegos no início? Então, são os 2 cegos. Agora, dura quando um diz para o outro: não, eu não sou cego, só você que é cego. Aí é cada briga que surge, né? Então, aqui tem 2 cegos que clamaram: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Daí o Senhor perguntou: credes que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Eu vou dizer uma coisa: quanto a nossa vida vai mudar, depende de quanto nós cremos que o Senhor pode mudar. Se você já está pensando: isso aqui é difícil, isso não é para mim. Pronto, você já fechou o caminho para o Senhor. Mas se você ouvir isso aqui e falar: mas isso aqui é para mim mesmo? Puxa, isso é para mim! Essa palavra é para mim! Que bom! Daí o Senhor vai ter caminho. Agora, se você ficar pensando: é porque você não conhece minha esposa.
Ou se não é isso, é porque você não conhece o meu esposo. Ou porque você está dizendo, isso porque você não conhece meu filho. Você fala isso porque você não conhece o seu Deus. Porque se você conhecesse o seu Deus, você não ia dizer assim, é porque você não conhece meu marido, minha esposa. Tá certo? Amados irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, sabe qual é o segredo? Oh, isso aqui é para mim. Isso é para mim, então tem caminho, louvado seja o Senhor. Porque diz, faça conforme a vossa fé. Se o Senhor diz, se você nem crê que eu posso fazer, então eu vou ficar por aí mesmo. Vou fazer o quê? Né? Olha só, Mateus 13:58, quando o Senhor Jesus estava lá em Nazaré, o pessoal não acreditou nele. E o resultado qual foi? Ali, Mateus 13:58 diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eu vou dizer uma coisa, sabe o que Deus quer fazer no nosso meio? Muitos milagres. Muitos milagres. O maior milagre é o quê? É eu e você sermos transformados, tá certo? Assim, puxa, Deus quer fazer. Mas Ele só pode fazer milagres se não houver essa questão da incredulidade. Porque quando há incredulidade, aí a coisa fica difícil, tá certo? Aí o Senhor não tem como avançar. Diz assim, você não crê, o que eu posso fazer? Eu quero fazer, mas vocês não deixam eu fazer. Né? Bom, até que horas é? Já tá tarde, né? Nós vamos continuar amanhã, tá? Não é porque vocês ainda têm que voltar, né? Tem ainda um caminho. Não, tá no horário, não tá? Até as 10? Então, ok, nós temos mais 20 minutos, então, tá bem? Ok. Bom, amados irmãos, nós temos que aprender a tomar essa palavra. Se Deus abençoou o nosso casamento, se a nossa família pertence ao Senhor, você acha que o Senhor não vai querer fazer? O Senhor diz assim, sabe por que eu juntei vocês dois? Para vocês terem uma vida miserável. Sabe? Por isso que eu juntei vocês dois. Você acredita nisso? Você acredita que eles dizem, eu juntei vocês dois porque eu quero abençoá-los? Se Deus quer nos abençoar, por que não está aberto para a benção? Por que não crer nesse fato? Por que não crer que o Senhor pode nos transformar? Por que não crer nisso? Certo? Então, eu quero ainda voltar ao ponto. Bom, como lapidar filhos? Então, depende do casal. O casal é muito importante. Agora, que tipo de casal nós somos? Eu quero compartilhar com os irmãos um quadro do Antigo Testamento. Na verdade, são 2 quadros do Antigo Testamento. 2 quadros colocados lado a lado. Tá bem? Nós vamos agora entrar nessas palavras para a gente conseguir visualizar. Se nós tivermos uma visão destes 2 quadros, eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, muita coisa vai mudar em nossa vida. Vamos pedir para o Senhor abrir nossos olhos, tá bem? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Gênesis
18:1. Eu vou ler e eu vou comentando os versículos para os irmãos. Também os irmãos acompanham, procuram acompanhar no Espírito para conseguir visualizar esse quadro. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e viu, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lava os pés, repousai debaixo da árvore, tal. Nós vemos aqui Abraão, ele estava no maior calor do dia, né, deve ser meio-dia, ele estava ali, sentado à entrada da tenda, e aí o Senhor apareceu. Eram 3 homens. Esses 3 homens, daí o que ele fez? Ele foi correndo para lá e prostrou-se em terra. Olha só o coração de Abraão. Eu quero mostrar aqui o quadro que é o coração de um casal. Este coração é muito importante, tá bem? Quero que os irmãos acompanhem, porque isso vai ser muito prático, tanto para nosso viver, como questão dos nossos filhos. Então, primeiro, Abraão, ele era uma pessoa que se importava com os outros. Ele viu 3 homens chegando. E ele foi receber essas pessoas, dar um conforto a essas pessoas na hora do maior calor do dia. Ele não pensava só em si mesmo, ele pensava nos outros. Eu digo isso aqui é muito importante, irmãos, porque hoje o encargo que nós temos de muitos locais de reunião para servir lugar de amparo e consolo às pessoas, não é? Onde o aflito possa chegar, né? Onde uma pessoa desanimada possa chegar, está dentro desse princípio, amados irmãos. Não é isso? Ele pode chegar a qualquer instante, vai ter gente lá disposta a servi-los. Isso aí, ó. É isso aqui que a gente está falando. Tá? É isso aí que a gente está falando. Bom, ele foi, e aí se prostrou, disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão. Olha só o que ele faz, tá? Lava os pés dos outros. Faz a pessoa repousar. E dá comida. Para o quê? Para refazer as forças, vistos que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Quem eram essas 3 pessoas? Era Deus e 2 anjos. Não é isso? Era Deus e 2 anjos. Olha só, quando Abraão se propôs a fazer isso, isso foi agradável aos olhos de Deus. Agradável aos olhos de Deus. Daí Deus disse assim: faze como disseste. É isso aí mesmo. O que você falou? É isso aí, faça isso. Isso mostra que aquele viver, que aquela atitude era algo que agradava a Deus. Você não gostaria de ter um viver que você diz: Deus, Senhor, eu tenho um sentimento. Olha, eu gostaria de fazer assim, 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 assim. E Deus diz assim: faça isso.
faça isso, faça exatamente como você falou. Olha só. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também a coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Você acredita? Olha, era o maior calor, era meio-dia, debaixo daquele calorão, eu podia estar lá embaixo ali com aquela... Que trabalhão ele foi arranjar, hein? Mas olha o coração dele. Não é só isso. Ele foi pedir para Sara fazer também. Disse: Sara, ó, o negócio é o seguinte. Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faz passado ao borralho e tal. Preste atenção. Abraão era uma pessoa muito rica. Ele não precisava fazer nada disso aqui. Ele podia pedir para os empregados dele: ó, tá chegando gente, chama eles para cá. Ó, o pessoal aqui vai preparar uma comida para você, tá bem? Fica aí descansando. Ô, Sara, dá ordem para as mulheres lá amassar um pão para ele. Eles eram ricos. E Abraão, ele mesmo foi fazer. E Sara, ela mesma foi fazer. Olha o coração. Olha o coração. E, nessa época, Abraão estava com 99 anos. Ele foi correr lá pro gado tomar um novilho. Você já viu um velhinho de 99 anos correr lá pro gado? E ainda mais, quando essas pessoas chegaram, ele correu da porta de tenda ao encontro das pessoas. Olha o coração. Esse tipo de coração, se for aplicado dentro de casa para os nossos filhos, é grande salvação. Se ocorreu problema, é porque nós não fizemos isso, não é? Isso aí são algumas coisas que a gente está apontando. Bom, aí nós temos um outro quadro. Capítulo 19, versículo 1. Esse é de Abraão. Vamos dar uma olhada no capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Presta atenção. Quando foi para Abraão, veio o Senhor e 2 anjos. Quando foi isso, e foi ao meio-dia, o sol, o momento mais brilhante, né? O momento de maior luz. Quando foi visitar Ló, o Senhor não foi, foram só 2 anjos, e foi ao anoitecer. E isso é muito significativo. Nós temos que olhar esses 2 quadros. A cuja entrada estava Ló assentado, né? Vieram 2 anjos a Sodoma. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Olha aqui a figura. Primeiro, Abraão na porta da tenda. No calor do dia, quando viu chegando, ele saiu correndo ao encontro, se prostrou e convidou. Agora, nós temos Ló, não à porta da tenda, mas na entrada de Sodoma. Eu pergunto, qual tem maior pompa e luxo? A tenda ou Sodoma? O que vocês acham? Sodoma, certo? É uma cidade grande. E aí, Ló estava sentado como Abraão, mas ele levantou também. Só que ele não foi correndo e ele se prostrou, rosto em terra. Nesse aspecto foi igual a Abraão, se prostrou. Daí ele diz assim,
Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis vosso caminho. Responderam eles: não. Passaremos a noite na praça. Para Abraão convidou para a tenda. E eles falaram, Deus disse sim. Agora, Ló, ele estava na entrada de Sodoma. Sodoma tinha acomodação muito melhor, né? Seria na casa dele. Ele convidou os anjos e os anjos falaram não. Não. E agora? Por quê? Por quê? Nós vamos ver amanhã de manhã. Jesus é o Senhor.